Nós chegamos às considerações finais sobre o que nós refletimos, aprendemos a respeito do luto. Nós temos aqui algumas passagens bíblicas que vão trazer luz sobre este momento. Uma delas está lá no livro de Jó, no capítulo 14. Nós vamos ver a questão sobre essa brevidade, sobre essa finitude, né? Diz assim, capítulo 14, versículo 1: O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízos contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traça os limites, além dos quais ninguém poderá passar. Essa palavra, ela é muito preciosa, é uma palavra clara a respeito da nossa finitude e aquela analogia com a senha, né? A gente tem uma senha que não sabe qual que é, uma hora vão chamar a nossa senha. E isso é muito interessante, nos prepara então para uma vida plena. Se aqui no livro de Jó nós somos comparados com uma flor que murcha, lá no livro de Salmos, Salmo 103, olha só, diz o seguinte, Salmo 103, versículos 15 e 16. Diz assim: Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, é algo misterioso, além de ser uma flor que murcha, que se vai, né, é misterioso o seu lugar, né? E é interessante porque a gente sente isso, né, dessa inconstância, do como que vai ser, para onde nós vamos, como que, né, que vai acontecer. São muitas questões, muitas dúvidas relacionadas a isso, né? No livro de Lucas, no capítulo 12, nós vamos ter uma reflexão sobre uma pessoa muito rica que tinha lá sua grande colheita e decidiu fazer novos celeiros para colocar a sua colheita. E aí Jesus, parábola de Jesus falando, chamando de louco, falando, louco, essa noite pedirão a sua alma. Então, assim, a questão é que nós somos três, né? Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Algumas linhas teológicas vão colocar que a alma já é o espírito e a alma e o espírito é como se fosse um, né? E no caso teria corpo e espírito. Mas a questão é que nós não somos só o corpo. Nós não somos só essas questões da vida, nós somos além disso. Então, é algo super interessante. Uma outra reflexão, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, eu me lembro muito bem de ouvir essa explicação na morte de uma amiga minha, né, no velório ali, e eu não entendi nada, porque ela era uma pessoa preciosa, querida, muito empática, ela visitava os enfermos, cuidava das pessoas, ela era uma pessoa fenomenal. E ali, diante daquela multidão de pessoas no seu velório, o pastor abre a Bíblia e lê isso daqui, eu fiquei sem entender, eu falei que confuso, não dá para entender, né? 1 Coríntios 15, de 54 a 57, diz assim, é confuso, parece confuso, mas eu vou explicar. Diz assim a palavra de Deus, versículo 54. E quanto e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra poderosa, que palavra linda, que profundidade. Eu não havia entendido o poder disso. Então, diante daquele corpo morto, né, da minha amiga, eu chorava
e sem entender, e não entendi onde está a morte, a sua vitória, né? Para mim, né, com aquele meu entendimento, na minha frente estava a vitória da morte. Venceu a minha amiga que tanto lutou bravamente, né, contra um câncer, mas a questão é que eu não havia compreendido o antes e o depois do versículo. O Senhor nos dará um corpo incorruptível. E nós então veremos a prática desse versículo, desta palavra, que tragada foi a morte pela vitória. Quando nós entendemos o que Jesus Cristo fez naquela cruz, nós entendemos que a morte já foi originalmente derrotada. O poder da morte está restrito a algo simbólico, simples aqui. Nós não temos mais a morte eterna. Esta era a nossa sentença. É o que nós viveríamos, mas agora nós temos em Deus uma vida eterna. Nós temos em Deus algo que está por vir, que é glorioso, que é majestoso. E a morte agora é como se fosse um parto, né, para o nascimento dessa nova vida, que nós não conhecemos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Existe algo glorioso, substancial, grandioso da parte de Deus para nós. Então, vai muito além do nosso entendimento, né? Em Romanos 8, nós vamos ver algo poderoso também da parte de Deus. É tão famoso, né? O Romanos 8, quando fala desse poder, desse amor, nós vamos compreender que existe algo que é muito mais poderoso do que a morte. É algo mais forte. Romanos 8, 35 a 39 diz assim, perdão, tá aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuadamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que ainda virão, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O amor de Deus para conosco é muito maior do que a morte. Nada poderá nos separar desse amor, nem a morte. Então, nós estamos seguros em Deus. E para finalizar, eu quero ler com você um salmo muito, muito conhecido, maravilhoso em sua essência, que é o Salmo 23, que talvez você já o conheça completamente. E agora você experimentará, terá a oportunidade de experimentar em prática, né, quão poderoso é esse ensino, né, da palavra de Deus. Então, Salmos 23, onde o Senhor manifesta a sua grandeza no coração de um homem que estava vivendo momentos difíceis. Aqui o contexto de Davi era horrível. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho e também por um exército que até então obedecia os seus comandos. Ele estava sentindo o cheiro da morte se aproximando. Ele estava sentindo a perseguição e a angústia caindo sobre ele como uma realidade que ele não gostava de enxergar. Mas aqui ele declara a soberania de Deus. E ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com teu óleo, o meu cálice transborda. E ele finaliza de uma forma tão íntegra, tão poderosa. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele conclui sobre essa bondade e misericórdia diante de toda a vida. E aí ele fala do porvir, sobre habitar na casa do Senhor. Ele considera a habitação celestial e mais do que isso, ele fala dessa continuidade, dessa infinitude. E aí ele fala por todo o sempre. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Que talvez você entrou nesse contexto dessas mensagens, você está aqui ou no canal do YouTube ou aqui ouvindo um áudio, né, de WhatsApp. A questão talvez a procura por essas questões vieram pelo medo da morte. Eu quero te dizer uma coisa, não precisa ter medo. Não precisa ter medo da sua própria morte, porque nós compreendemos, como alguém um dia disse, sobre que a morte era o nosso inimigo temido, né? Nós entendemos o poder dele, mas entendemos que além da morte existe vida. Para nós que cremos em Cristo Jesus, existe vida e uma vida maravilhosa. Então, nós não devemos temer. Agora, a questão de você temer pelo outro, ter medo da morte dos seus pais, medo de perder um filho, medo de perder um marido, que você possa entender o seguinte: viva integralmente com essas pessoas, né? Viva de forma substancial, de forma a não ter espaço para arrependimentos. Viva de uma forma única, muito exclusiva, muito singela e deixe para chorar depois. Não fique pensando previamente como será quando essa pessoa morrer. Não chore antecipadamente. Deixe para chorar quando ela vier a falecer. Enquanto isso, gaste todas as suas forças, toda a sua energia, vivendo integralmente, né? Descubra seus sonhos, os seus talentos escondidos e ajude essa pessoa a se desenvolver. Seja uma boa companhia que Deus escolheu você para ser para essa pessoa. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de estudos, por esse tempo onde a vida transborda, onde a graça se manifesta. Senhor, nós te glorificamos por todo o amor do Senhor, que nos faz sermos cada vez mais fortes, mais intensos, mais preparados para as coisas que virão por vir. Senhor, eu quero te glorificar por cada pessoa enlutada que está, Deus, vivenciando esse momento de ver a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias. Nos dias da tempestade, o Senhor está com elas. No dia em que o sol vem a raiar, o Senhor também está com elas. Senhor, eu oro pelas mães que não puderam ver o sorriso dos seus filhos. Deus, eu oro pelos pais que estão vendo na sua mente constantemente os últimos momentos dos seus filhos. Eu oro, Pai, pelas mulheres que perderam seus maridos. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que perderam seus pais. Eu oro, Senhor, para que as pessoas que tiveram mortes violentas, os seus entes queridos, possam ter em Ti um consolo que eu não tenho para dar, mas que o Senhor possa abraçá-las e manifestar aquilo que é natural do Senhor, ao ponto de ser um dos seus nomes, Consolador. Que essas pessoas recebam o consolo do Senhor, sejam abraçadas pelo Senhor e vivificadas pelo Senhor. Pai, nós sabemos que uma das coisas que nós nunca podemos dizer para essas pessoas é que tudo vai passar e que a vida vai voltar ao normal. Porque nós sabemos que a vida nunca mais vai voltar ao normal. Nunca mais elas serão como antes, mas o Senhor estará com elas nessa nova forma de vida. Nós te glorificamos e te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigada, Jesus, por ter a oportunidade de viver. Se vivemos até hoje, nós te glorificamos por isso. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pelo tempo que cada pessoa teve ao nosso lado. Obrigado, Senhor, pelos meus parentes que se foram. Obrigado por tê-los conhecido. Obrigado por ter vivido tantas experiências com eles. Muito obrigada, Jesus, pela sua bondade, pelo seu amor. Muito obrigado. Amém e amém.